Queridos irmãos, queridas irmãs, hoje 25 de fevereiro, sábado, né? Ainda nessa semana, após as cinzas, entrando nesse tempo da quaresma. Então também é um dia dedicado à Virgem Maria, peçamos a ela, né, essa esposa do Espírito Santo, que ela nos conduza nesse tempo da quaresma, hoje nesse sábado, nos dê a graça de estarmos com os nossos ouvidos abertos, atentos à escuta da palavra de Deus. A leitura de hoje do profeta Isaías. Assim fala o Senhor: se afastares do meio de ti o jugo, o gesto ameaçador e a linguagem iníqua, se tu te privares para o faminto e se tu saciares o oprimido, a tua luz brilhará nas trevas, a escuridão será para ti como a claridade do meio-dia. O Senhor será o teu guia continuamente e te assegurar a fartura, mesmo em terra árida. Ele revigorará os teus ossos e tu serás como um jardim regado, como uma fonte borbulhante cujas águas nunca faltam. Os teus escombros antigos serão reconstruídos. Reerguerá os alicerces dos tempos passados e serás chamado reparador de brechas, restaurador de estradas, para que se possa habitar. Se te abstiveres de violar o sábado, de cuidar dos teus negócios, chamando ao sábado deleitoso e venerável, ao dia santo do Senhor, se o honrares, abstendo-te de viagens, de correres atrás dos teus negócios, de fazeres planos, então te deleitarás no Senhor, e eu te farei levar em triunfo sobre as alturas da terra. Nutrir-te-ei com a herança de Jacó teu pai, porque a boca do Senhor o falou. Então, é uma leitura muito bela do profeta Isaías, né, o capítulo 58. E o mais belo é que o Senhor ele começa dizendo, né, se vocês se afastares do meio de ti o jugo, o gesto ameaçador e a linguagem iníqua. Então, ele já começa dizendo, para vivermos bem esse tempo da quaresma, é preciso nos afastares do jugo, daquilo que nos ameaça, da língua maldosa, que julga, que condena o outro, que fere o outro. E aí ele vai dizer, o Senhor será o teu guia continuamente. Olha só esse versículo 11, grife na vossa Bíblia. O Senhor será o teu guia continuamente e te assegurará a fartura. Mesmo em terra árida, ele revigorará os teus ossos e tu serás como um jardim regado, como uma fonte borbulhante, cujas águas nunca faltam. Então, que leitura bonita e essa profecia de Deus com cada um de nós, onde ele vai dizer que nós seremos revigorados no Senhor, nós seremos essa fonte borbulhante que nunca falta, essa fonte de amor, essa fonte de Deus, do Espírito Santo, a partir do momento que voltamos o nosso coração para Deus e afastamos tudo aquilo que é iniquidade, afastamos aquilo que nos afasta de Deus, de fato, que quebra a nossa unidade, que quebra a nossa união. Então, peçamos ao Senhor nesse dia essa graça de sermos essa fonte borbulhante da presença de Deus, que as pessoas ao chegarem perto de nós percebam uma fonte que transborda de uma vida no Espírito e de uma vida de oração. Ontem era isso que nos convidava na leitura patrística, a essa vida de oração e essa intimidade. E hoje a própria leitura nos convida a essa busca incessante de intimidade com Deus. O salmo de hoje é o Salmo 85. Inclina o teu ouvido ao Senhor, responde-me, pois eu sou pobre e indigente. Guarda-me, porque sou fiel. Salva teu servo que em ti confia. Tu és o meu Deus, tem piedade de mim, Senhor, pois é a ti que eu invoco todo dia. Alegra a vida do teu servo, pois é a ti, Senhor, que eu me elevo. Tu és bom e perdoas, Senhor, és cheio de amor com todos os que te invocam. O Senhor atende a minha prece e considera a minha voz suplicante. Então, o salmista hoje faz uma súplica ao Senhor. E ele vai dizer, inclina o teu ouvido ao Senhor. Ele vai nos ensinar a inclinarmos o nosso ouvido. Responde-me, pois sou pobre e indigente. Olha o clamor do salmista, dizendo, Senhor, somos pobre e indigente, por isso acolhe a súplica do nosso coração. Escuta o nosso grito, o nosso clamor nesse tempo da quaresma. Guarda-me porque sou fiel. Ou seja, ele vai dizer, Senhor, eu te busco
eu te procuro, eu clamo por ti, mas tu sabes o quanto sou fiel a ti. Então, somos chamados a essa fidelidade. E ele vai dizer, salva-me, salva teu servo que confia em ti. Então, nós que temos esse coração confiante na graça de Deus, peçamos diariamente a sua salvação. Peçamos ao Senhor que Ele nos salve, primeiro de nós mesmos, do nosso orgulho, do nosso egoísmo, né, dos nossos apegos, das nossas comparações, mas que também salve a nossa alma e que nos eleve, que nos faça inclinar o nosso ouvido, como São João Evangelista, né, esse discípulo amado que inclinou o seu coração no peito do Senhor, que inclinou o seu ouvido, perdão, no peito do Senhor. Peçamos essa mesma graça de inclinarmos o nosso ouvido no coração de Deus. E o evangelho de hoje, de São Lucas. Jesus viu um publicano chamado Levi sentado na coletoria de imposto e disse-lhe, segue-me. E levantando-se, ele deixou tudo e o seguia. Levi ofereceu-lhe então uma grande festa em sua casa. E com eles estava à mesa numerosa multidão de publicanos e outras pessoas. Os fariseus e seus escribas murmuraram e diziam aos discípulos dele, por que comeis e bebeis com os publicanos e com os pecadores? Jesus, porém, tomando a palavra, disse-lhe, os sãos não têm necessidade de médico, e sim os doentes. Não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. Então, o evangelho de hoje retrata o chamado de Levi, esse homem que era publicano, né, esse pecador, que estava ali na coletoria de impostos, certamente, né, já vivia coisas erradas, ali, talvez até roubando, não se sabe bem, não tem um detalhe na palavra, mas a gente pode imaginar o quanto já era a sua vida torta, e o Senhor que passa e chama. E o mais interessante é que há dois movimentos. Primeiro, Jesus que chama o pobre e o pecador. Então, você é esse pobre, esse pecador de que Jesus quer te chamar. Mas o segundo movimento foi a prontidão do homem. Ele deixou tudo e o seguiu. Ele não pensou no seu dinheiro, ele não pensou no seu trabalho, mas ele teve uma alma desprendida. Ele deixou tudo para seguir o Senhor. E hoje é esse convite a cada um de nós. O que você precisa deixar para seguir a Deus? Talvez não seja um chamado radical a uma vida consagrada, a uma vida missionária, mas você precisa deixar os teus apegos, deixar aquilo que te prende para ser mais próximo e seguir ao Senhor, na condição hoje que Ele te chama, no teu trabalho, na tua faculdade, na tua casa e na própria vida comunitária. Você que já deu a sua vida ao Senhor, ainda precisa deixar muitas coisas. Então, o que nós precisamos nos desapegar hoje nesse tempo da Quaresma? E para você que está nos acompanhando em casa, talvez é um chamado de Deus hoje, talvez hoje, neste sábado, o Senhor te chama, deixa tudo e segue. Então, busca um acompanhador, busca um orientador, né? Se pulsa o teu coração esse chamado. E a palavra vai dizer, eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes. Então você vai dizer, mas eu jamais posso seguir o Senhor, a minha alma está doente, eu sou um pecador, eu sou uma pessoa tão distante de Deus, eu até duvido muitas vezes da ação da sua graça. É você que Deus quer te chamar hoje, porque Ele quer realizar a sua obra, Ele quer de fato te tornar discípulo íntimo dEle, assim como Ele fez com Levi. E hoje o ofício das leituras vai trazer o tema A Amizade de Deus do Tratado contra as Heresias de Santo Irineu Bispo. Nosso Senhor, o Verbo de Deus, que primeiro atraiu os homens para serem servos de Deus, libertou em seguida os que lhe estavam submissos. Como ele próprio disse a seus discípulos, já não vos chamo servo, pois o servo não sabe o que faz o seu Senhor. Eu vos chamo amigos, porque vos dei a conhecer tudo o que ouvis de meu Pai. A amizade de Deus concede a imortalidade aos que obtêm. Então, que belo, a amizade com Deus, a amizade de Deus, né, estarmos unidos a Deus, concede a imortalidade aos que obtêm. Então, se queremos que a nossa alma, de fato, entre nessa intimidade, busque essa amizade com Deus, essa amizade com o Senhor. E eu convido você, ao longo de todo esse dia, a meditar essa leitura, né? Você pode procurar aí o link dessa leitura patrística e rezar com essa amizade de Deus ao qual somos convidados a viver mais ainda nesse tempo da Quaresma. Então, que neste sábado a Virgem Maria vos ajude a ser íntimo amigo de Deus, assim como ela também foi íntima do Senhor. Então, que Deus os abençoe neste dia e tenha um santo sábado.